dia. Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje, eu quero convidar você a pensar nisso. Cuidemos do nosso coração, porque é de lá que sai o que é bom e ruim, o que constrói e destrói. Eu espero que você esteja bem, gozando de paz e de saúde. Estou passando por aqui para, mais uma vez, lermos juntos um capítulo do Evangelho de Marcos. Hoje nós leremos o 8º capítulo. Antes eu quero fazer um registro. Quem acompanhou o nosso Curta Palavra ontem percebeu uma inserção, do áudio da nossa edição anterior. Eu peço desculpas, mas eu acredito que não tenha prejudicado a compreensão no todo aí do que a gente pretendeu. Mas também foi uma forma de saber se vocês estão prestando atenção mesmo. Mas brincadeiras à parte, eu quero convidar você para lermos nesse tempo o 8º capítulo do Evangelho de Marcos. Vamos lá? Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde, neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos, ele deu graças igualmente por eles, e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: Por que esta geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e atravessou para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? Seus corações estão endurecidos? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos de pedaço vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: Vocês ainda não entendem? Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele.
Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: Não entre no povoado. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Se considerarmos a divisão de capítulos e versículos desse evangelho, aqui nós chegamos na metade do Evangelho de Marcos, o 8º capítulo. E é interessante chamar a sua atenção, e provavelmente você que é um leitor, uma leitora, um ouvinte que tem acompanhado as leituras desse Evangelho, mais uma vez Jesus chama a atenção dos discípulos e das pessoas que são alcançadas pela sua ação, que são curadas, que são tocadas, que são novamente direcionadas para uma vida melhor. Jesus os adverte que não falassem a ninguém a seu respeito. Eu queria te dar uma tarefa, até aqui, na metade do Evangelho, que você voltasse e tente marcar aí no seu texto, ou nas suas anotações em um caderno, a forma como você faz, não sei, a quantidade de vezes até aqui que Jesus sinaliza nessa direção, né? Adverte as pessoas a não contarem, a não falarem a respeito dele. Esse é um dado importante nesse evangelho e não aparece por acaso essas referências. Então faz esse exercício, volta no 1º capítulo e vai anotando quantas vezes algo parecido com o que acontece aqui no versículo 30 desse capítulo 8, tá bom? Isso é um exercício importante também para a compreensão no todo desse evangelho. Mas aqui novamente Jesus realiza um milagre, e o milagre está relacionado a saciar pessoas que não têm o que comer. Esse compromisso de Jesus
entendendo a importância de alimentar os que têm fome. E interessante, meus queridos e queridas, é que, diferente da outra narrativa sobre o milagre que é citado nesse evangelho, o que acontece aqui agora não é a ausência de recursos. Porque vocês vão lembrar, na outra narrativa, há nas entrelinhas ali uma indicação de que eles tinham o recurso, e mais a dificuldade de encontrar pão para alimentar tanta gente ali. E agora, o que eles destacam é que eles estão num lugar deserto. E como é possível conseguir pão suficiente num lugar deserto? E novamente Jesus faz com que eles que já têm alguma coisa em mãos entregue ao mestre para que ele possa administrar. E aqui na narrativa do capítulo 8, eles têm 7 pães. E Jesus dá graça, parte o pão, entrega aos discípulos e serve a multidão. Eles tinham alguns peixes pequenos também. Jesus dá graças, distribui aos seus discípulos e os seus discípulos repartem com toda a multidão. Esse princípio aqui é um princípio muito rico, de colocarmos o que temos nas mãos de Jesus. E quando a gente coloca o que a gente tem, mesmo que seja pouco, nas mãos de Jesus, e o nosso objetivo é suprir necessidades, ele tem poder para multiplicar. Tanto é que o versículo 8 vai dizer que o povo comeu até se fartar. Na outra narrativa, foram 12 cestos cheios, equivalente à quantidade de discípulos. E aqui agora foram 7 cestos cheios, equivalente à quantidade de pães que eles tinham em mãos. Jesus multiplica, Jesus ensina o princípio da generosidade, da partilha. Quando a gente dispõe o que a gente tem, coloca nas mãos dele, ele supre necessidades. Mas interessante que a narrativa segue e os discípulos estão novamente no barco, e Jesus chama a atenção dos discípulos sobre o fato deles tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Interessante que a resposta dos discípulos é até engraçada. É porque não temos pão, no versículo 16. E aí, ao mesmo tempo que nos desafia, nos consola e nos confronta, as palavras de Jesus: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Por não terem recursos? Vocês ainda não compreendem, nem percebem? Isso aqui expõe de fato como somos. Por mais que em muitas das nossas experiências a gente tenha sido alcançado e provado da intervenção generosa de Jesus, do nosso Pai, a gente continua sem compreender e sem perceber. Chama a atenção aqui o fato de que a razão para a gente não perceber muitas vezes é o nosso coração endurecido. É o que Jesus pergunta: seus corações estão endurecidos? E lembra que no capítulo anterior Jesus falou sobre corações e que aquilo que está dentro de nós, porque do coração saem esses males, né? Então o coração endurecido também é um tipo de mal. Vocês não têm olhos, vocês não veem. Percebam como o texto ele está interligado, e aqui novamente evoca as palavras do profeta Isaías, né? Daqueles que têm olhos, mas não veem, que têm ouvidos, mas não ouvem. E até aqui Jesus já tinha feito pessoas que não falavam direito porque não ouviam direito, pessoas que não caminhavam porque tinham limitações para andar, e a gente não consegue ver, a gente não consegue ouvir, a gente não consegue perceber
o que ele faz. E Jesus lembra generosamente. Com a mesma generosidade que Jesus multiplica pães, com a mesma generosidade ele faz questão de nos lembrar quantos pedaços vocês recolheram, quantos cestos cheios de pedaço para alimentar aqueles mais de 5.000, eles responderam 12. E quando eu parti 7 pães para alimentar mais de 4.000, quantos cestos cheios de pedaços você recolheram? E eles responderam 7. E Jesus generosamente, mas contundentemente pergunta: vocês ainda não entendem? Chama a nossa atenção. E que ao mesmo tempo me convida e te convida nessa manhã ou no momento que você está ouvindo o nosso curta palavra, essa oração: Senhor, não permita que o meu coração endureça. E se o meu coração está endurecido, que ele possa ser tocado nessa hora, para que eu possa perceber as coisas que o Senhor faz, para que eu possa ter os olhos abertos, os ouvidos abertos, discernimento para perceber as ações do Senhor. E em seguida Jesus cura um cego, aquele que não consegue ver. Jesus cura um cego. A gente precisa das curas ministradas por Jesus para que a gente possa ver. Por isso, por esse desafio, Jesus continua nos perguntando hoje. Porque primeiro as pessoas, os seus discípulos, disseram o que é que o povo achava a respeito de Jesus. Alguns diziam que ele era João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Mas Jesus perguntou aos seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde. Mas a resposta de Pedro nos convida também a dar a nossa resposta hoje. Quem vocês dizem que eu sou? Porque esses discípulos já tinham visto Jesus realizar muitas coisas, mas ainda assim os seus olhos não viam, os seus ouvidos não ouviam, o coração estava endurecido, eles não percebiam. E aqui, finalizando alguns comentários, do que nós já lemos nesse belíssimo texto, é quando Jesus fala do discipulado, daqueles que decidem segui-lo, devem negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Porque perder a vida é ganhar a vida. Perder a vida por causa do Evangelho é ter a vida salva. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Tantos têm ganhado o mundo e perdido a alma. Que não seja assim comigo, que não seja assim com você. Escreva nos comentários as suas impressões da leitura desse capítulo 8. Quais as palavras de Jesus que te desafiam hoje, que te convidam a ser e que te convidam a ver, a ouvir e a discernir. O que é que nas palavras de Jesus te desafia nesse dia? Escreva nos comentários. Quero dedicar para você uma canção cujo título é Se Deus Não Tiver. Ela é interpretada pela Fernanda Tomadon. Na parte superior do vídeo vai aparecer um card. Você pode clicar nesse card, ouvir a música e ser edificado por ela. Na descrição do vídeo eu coloco o link da música e na descrição você tem outras informações a respeito do nosso canal Teologia Hoje. Se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse link com seus amigos e familiares e deixe o seu joinha. É muito importante também para o nosso canal. Que Deus te abençoe, que o seu dia seja um dia de novas visões. Olhos abertos, ouvidos abertos, corações abertos para o novo de Deus. Feliz quarta-feira.